A palavra de Deus fala para todos nós, os cristãos, para andarmos alegre neste mundo, mesmo na tribulação, para nós andarmos alegre. Mas o que nós vemos não é exatamente isso. Por que será que não acontece isso com essa alegria, que é uma ordem de Deus? Essa alegria não acontece porque nós ainda não entendemos quem nós somos diante de Deus, ou quem nós somos de fato e quem nós vamos ser, as promessas que Deus nos tem dado, né? Então eu vou contar uma situação que aconteceu, algumas ilustrações, para você entender por que muitos de nós vivem uma vida, sabe, desejando as coisas que nós vemos, a opulência do mundo, né? Por exemplo, o lutador de artes marciais, quando ele vê um desafeto, alguém afrontando ele, ele tem aquela calma, aquela paciência, para evitar a todo custo uma luta. Por que será? Porque ele sabe quem ele é, ele sabe da capacidade dele, e ele sabe o que pode acontecer com o outro. Então ele consegue ter aquela tranquilidade. Por isso que às vezes coloca as pessoas nas artes marciais, né, para dominar, para ter aquele autodomínio. Por quê? Porque ele tem aquela autoconfiança. E o crente também, ele tem que ter a confiança em quem? É autoconfiança? Não. Você tem que saber quem nós somos diante de Deus. Certa vez eu tive um sonho, para você entender, né? Um sonho muito interessante, há muitos anos atrás. Eu sonhei que eu estava num determinado local, andando, num lugar muito bonito, e passava várias pessoas com carros, as famílias dentro, tudo feliz, carros lindos, um lugar maravilhoso. Eu andando naquele lugar de chinelo havaiana, e olhando aquelas pessoas e querendo aquela felicidade, né? Falar, puxa, eu estou aqui andando a pé, essas pessoas todas felizes. Aí quando eu pensei isso, eu me vi diante de uma mansão toda de ouro, aqueles raios brilhantes entrando dentro da mansão. E tinha uma voz que me dirigia para aqueles cômodos, né? E cada cômodo me causava assim uma sensação inexplicável, que não dá para dizer, né? Muito boa. E eu gaguejando perguntei para aquela pessoa que eu não conseguia ver atrás de mim, de quem era aquela mansão. E aquela pessoa com uma voz muito suave me disse, você não sabe? Falei, não. Essa mansão é sua. Falei, minha? Sim, é sua. Mas só quando você morrer. Aí quando ela falou isso, eu me vi de repente andando naquele local. E aí eu desprezava aquelas coisas, né? Aquelas coisas, porque eu sabia o que estava prometido para mim. E assim é nós diante de Deus. E para não ficar nas minhas palavras, eu quero fazer a leitura no texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 9. Está escrito assim: mas como está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, tampouco entram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Está vendo, meus amigos, meus irmãos? Quem nós vamos ser diante de Deus? É como essa ilustração que eu contei. E no livro aqui de Romanos, capítulo 8, olha que maravilha. Romanos, capítulo 8, e o versículo 18, 19 e o 20. Porque eu considero que os sofrimentos deste mundo presente não são dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Isto é, toda a criatura está em suspense. Em qualquer momento nós vamos ser manifestos. E aí a palavra de Deus fala que a criatura, toda a criação de Deus vai ser liberta também. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será liberta da servidão da corrupção
para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Está vendo? Se nós tivéssemos noção, nós iríamos viver uma vida aqui despojado, não cobiçando as coisas do mundo. Então fica aqui a nossa reflexão, que às vezes a gente fica aqui olhando para o mundo, por que não eu? Por que eu não tenho isso? Eu queria aquilo. Ah, que vida dura! Nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, o qual está toda a nossa esperança. Que Deus possa nos abençoar em nome de Cristo Jesus. Amém.